Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos, de Josué capítulo 1, verso 1 a 9, ele fala da história de Josué, que estava ainda em luto pela morte de Moisés, e o Senhor deu uma ordem a ele para se levantar, passar o Jordão e recomeçar a vida. E disse ainda para ele, olha, eu vou te dar o deserto e até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar. E assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então, em outras palavras, Deus estava dizendo assim, olha, nós vamos começar um novo tempo, Josué. Então, começa do início. Vamos gerar as coisas do passado e vamos recomeçar. Moisés já morreu. Então agora, toca o barco. Vamos para frente. Eu li uma frase de um homem chamado Peter Drucker, que diz o seguinte: se você quer algo novo, você precisa parar de fazer o velho. Então, a gente às vezes entra no ano novo, mas praticando as mesmas coisas que nós praticamos no ano anterior, e aí parece que a vida não se renova. Não se pode começar um novo tempo revivendo as coisas velhas do velho tempo. Então é tempo da gente recomeçar fazendo coisas novas, coisas boas. Então eu preciso que você medite nessa palavra hoje para você refazer a sua velha rota, reencontrar uma nova perspectiva de vida, seja no campo material, no campo espiritual, e aproveitar o ano novo e se levantar para novas conquistas, novos sonhos, novas realizações, porque Deus vai contigo nessa jornada. Um dos grandes desafios para esse ano que se inicia é buscar transformar toda a palavra negativa, desalentadora e pessimista numa força para iniciarmos um novo tempo em nossas vidas. Os que professam sua fé em Deus não podem ser convertidos ao estado de pessimismo, como daqueles 10 espias. Porque a fé e a esperança são molas propulsoras para a gente conquistar novos sonhos, realizar projetos, avançar a despeito de toda a pregação negativa dos experts da área econômica, da área política, da área social, né? Até da área médica também, visto que o cristão, ele precisa crer que em Deus faremos proeza. Deus não trabalha com índices humanos, Deus não trabalha com limitações humanas, Deus trabalha com a fé daqueles que o servem. Assim, o nosso foco não é no PIB, nosso foco não é na onda de desemprego, na inflação, nas altas de juros. Nós não estamos presos a esses índices, bem como nas previsões científicas negativas, pois nós sabemos que isto é real no mundo social. Mas o crente tem que viver o espiritual mesmo com todas essas realidades, e Deus fará prosperar. Então, o nosso grande segredo não está nesses índices, nessas pregações negativas, está no que diz a Bíblia em Abacuque 2:4 e Romanos 1:17. O justo viverá por fé. Então, quero estimular você a começar um novo ano esquecendo as coisas passadas. Porque o que passou, passou. E não dá mais para voltar. E é isso que nós extraímos do texto que nós lemos, porque depois da morte de Moisés, o Senhor falou para Josué dizendo o seguinte, olha, e Deus falou claramente para ele, Moisés, meu servo, é morto, morreu. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou, aos filhos de Israel. O que Deus estava dizendo para Josué? Que o que passou, passou. Agora não temos mais que ficar chorando leite derramado, seguir em frente, deixando as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. E aí eu parafraseio o texto de Filipenses, né, capítulo 3, que Paulo fala isso, prossigo para o alvo. Nós temos que olhar para frente. Então cremos que Deus está nos dando e deixando lições fundamentais para a gente conquistar o projeto que Ele traçou para nós. E que às vezes vão ficando embotados por conta da situação que nós estamos vivendo ou vivemos no ano anterior, que nos assolam também no dia a dia, como foi o caso de Josué com a morte de Moisés. Por isso, eu queria destacar algumas lições para a nossa vida espiritual, que o que passou, passou e não dá mais para voltar. A primeira lição é a seguinte, pare de focar no que já passou.
Há um provérbio muito que diz o seguinte: águas passadas não movem moinho. Olhar para trás não nos impulsionam para frente. Simplesmente nos paralisam a seguir por outro lado. Então não haverá mudança se nós não mudarmos. O tempo não espera e muita gente fica parada no tempo, pensando no tempo. Então, não espere, vamos em frente, porque Deus está estimulando a passar o Jordão. Deus está dizendo: levanta, porque Moisés morreu, vão para frente, não pode parar. A obra de Deus não pode parar, você não pode parar, sua família não pode parar, seus sonhos não podem parar. Segundo ponto: primeiro, pare de focar no que já passou. Segundo, esqueça o que já passou. Deus estava dizendo para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Mesmo morto, ele não perder a condição de servo. Isso é um detalhe. É importante como é que Deus preserva, né, a qualidade de Moisés. Meu servo Moisés. Ele podia dizer: Moisés morreu. Não, ele diz: meu servo Moisés é morto. Mas Deus está dizendo para Josué: segue em frente, você não pode parar. A morte de Moisés não pode paralisar você. Então, algumas coisas aconteceram na nossa vida, no ano que se passou, no ano que se findou, que não podem deter a gente em continuar, em olhar para frente e esquecer o que já passou, porque essas coisas negativas que aconteceram conosco podem nos paralisar e nos inibir de conquistar novos sonhos, novos projetos e novas realizações. Em terceiro lugar, olhe para frente, pois olhar para o passado é desfocar, é tirar o foco, é perder o foco, é de tirar os olhos do alvo. Assim, tira o seu olhar do que já morreu, ou seja, se você se magoou no ano passado, pare de focar nisso. Mostre que você pode perdoar. Se foi humilhado, mostre sua capacidade de se superar. Viva um novo tempo, porque olhar para frente é o projeto de Deus na sua vida. Em quarto lugar, tire as velhas roupas de luto, reanime-se. Foi isto que fez Davi quando perdeu o filho com Batseba. Ele se levantou, arrancou as velhas roupas do luto, e você pode ler isso em 2 Samuel 12:20, e seguiu em frente. Quando ele percebeu que os homens comentavam sobre a morte do filho dele, ele estava orando, estava buscando a Deus, mas ele viu que o filho morreu, levantou, trocou as roupas, tomou o seu banho e foi jantar naturalmente. Então tire as velhas roupas do luto e reanime-se. Ninguém poderá viver um novo tempo se não parar de focar naquilo que já passou e que não dá mais para voltar, pois virou passado. Preste atenção, meu querido irmão, o que passou, já passou. Então, vamos voltar, parar de pensar no passado e continuar. Vamos continuar a nossa jornada, porque esse é um novo tempo que Deus está nos dando, uma nova oportunidade. Mas há uma outra lição que a gente pode extrair desse texto que nós mencionamos. Deus tem novos projetos para quem quer viver um novo tempo. Deus sempre tem novo projeto para quem quer viver um novo tempo. Se você não quer viver um novo tempo, você não vai ser alvo dos projetos de Deus. Deus chama Josué e lhe diz que Moisés estava morto, ele teria que se levantar, e ainda diz, agora. Deus fala para ele: se levanta agora, o que indica uma ação imediata. Mas Deus diz ainda: passa este Jordão, isto é, o Mar Vermelho ficou para trás. O Mar Vermelho já foi, agora tem o Jordão também para atravessar. Às vezes ficamos esperando que as coisas aconteçam do mesmo jeito que aconteceu no passado, nos mesmos lugares, do mesmo modo e da mesma forma. Mas Deus tem outros planos, outros projetos. Deus tem novas ações, novos sonhos. E é por isto que ele diz: levanta-te, Josué, preste atenção, agora, e passa o Jordão. O Jordão representa aí o novo agir de Deus na vida de Josué, um novo tempo, uma nova perspectiva, mediante novas realizações, até porque, para penetrar na Palestina, ele tinha que atravessar o Jordão a pé enxuto. E ele ainda tinha que fazer isso com o povo. Isto, de fato, veio acontecer como narra o agiógrafo, a pé enxuto, paralelamente ao que se deu na travessia do Mar Vermelho. Então, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto,
Agora Josué tinha que atravessar o Rio Jordão da mesma forma. Isto é uma coisa nova que Deus estava fazendo, né? Terceiro, o texto ainda fala da travessia do Rio Jordão em Josué 3, 7 e 17. Ou seja, tem que atravessar o rio. Então nós vamos agora passar por um novo ano. Temos que vencer este ano também. A outra lição que eu aprendo no tópico Deus tem novos projetos para quem quer viver um novo tempo, é que há uma semelhança entre os dois fenômenos, a abertura do Mar Vermelho e a abertura do Rio Jordão, explicado pelo texto de Josué 3, versos 7 e o capítulo 4. E ainda o capítulo 14, o verso 23. Há uma semelhança. Em quinto lugar, havia um propósito do Senhor no início da missão de Josué em reproduzir o portento realizado no princípio da obra de Moisés, para mostrar a Israel que ele era o mesmo Senhor, e é o mesmo Senhor, que dirigia Josué. Ou seja, o mesmo Deus que dirigiu Moisés era o mesmo Deus que estava dirigindo Josué nesta nova jornada. Há uma outra lição, a sexta lição. Este fato real indica para nós que ele também é o nosso guia. E é isso que nós podemos ler no Salmo 48, versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então, meu querido irmão, o que passou, passou. Não dá mais para voltar. Mas a segunda lição é: Deus tem novos projetos para quem quer viver um novo tempo. Agora, há uma terceira lição nesse texto que eu quero trazer para você. Projetando viver um novo tempo com a intervenção divina. A caravana israelita estacionou à margem do Jordão, diante da cidade de Jericó, situado no além-rio. A torrente tem uma largura de 80 metros aproximadamente, mas é pouco profunda. Corria então a época em que Josué estaria atravessando, em que o sol da primavera fazia derreter a neve do Monte Hermon, e isso ocasionava a cheia brusca e impetuosa do rio. Se você quiser confirmar isso, está na Bíblia, em Eclesiastes 24 e 26 e 1 de Crônicas 12 e 15. Então era um momento especial para Josué. Da mesma forma, sabemos que só passaremos nosso Jordão espiritual mediante a intervenção divina. Deus interveio, porque não pensem os senhores que foi fácil também a travessia do Rio Jordão. Por isso que Deus foi com eles. Deus quer nos mostrar que ele está agindo neste novo ano, neste novo tempo. Quer dizer, no momento em que Josué agora tem que atravessar o Jordão, Deus vai com ele. Deus mostra o seu agir. E Deus nos fará viver experiências novas se nós também buscarmos viver um novo tempo. Sair em prol de uma nova conquista. É preciso se levantar, tomar uma atitude, seguir em frente, pois ele vai conosco nessa batalha. As promessas também nos alcançarão, como diz o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1. Deus vai conosco. É tempo de despertarmos do sono das impossibilidades e crer que Deus está conosco a todo tempo. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias. Então, projetando viver um novo tempo, mas com a intervenção divina. Deus estará com você se você projetar um novo tempo e deixar o que já ficou para trás, e vamos em frente. Mas há uma quarta lição que eu quero trazer para o seu coração. Deus tem promessa para os que querem viver um novo tempo. Não pense, os senhores, que Deus manda a gente para o novo ano, para um novo projeto, para um novo sonho, para uma nova realização, para novos atos. Ele quer e tem promessas para nós. Se nós entrarmos neste ano novo, cumprindo a vontade de Deus, nós teremos promessas, e temos promessas, do que Deus vai fazer. Quando Josué decidiu atentar para a ordem de Deus,
e encarar o desafio de um novo tempo, o Senhor lhe fez várias promessas. E essas promessas estão descritas no texto que nós mencionamos, de Josué, do capítulo 1. Aí você vai ler os versos 4, 5 e 6. E ali você vai encontrar as promessas de Deus para Josué, que eu estou trazendo para o nosso tempo e dizendo as promessas que Deus tem para você, se você deixar o que passou para trás e crer que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Então vamos ver quais são estas lições. Primeira, Deus diz assim, todo o lugar. Então Deus está falando aí de mudança. Todo lugar. Deus está falando de mudança. Que pisar a planta do vosso pé. Aí se Deus está falando de pisar a planta do vosso pé, indica, e Deus está falando de caminhada. Está dizendo alguém que não parou, alguém que está caminhando, alguém que está seguindo. Eu vos dou. Aí Deus está falando de posse imediata. Ou seja, Deus está dizendo, olha, se você, todo lugar, está falando de mudança, que pisar a planta do vosso pé, está falando de caminhada. Eu vos dou, ele está falando de posse imediata. Ele não está dizendo, eu te darei. Ele fala, eu vos dou. Então ele está falando de posse imediata. Você vai tomar posse das suas bênçãos. Como eu disse a Moisés, Deus está falando de promessas feitas no passado. Há coisas na sua vida, minha irmã, há coisas na sua vida, meu irmão, que Deus te prometeu lá atrás. Mas Deus não cumpriu ainda porque você também não deu um passo adiante. Você paralisou no tempo, você não quer mudar. Você fica remoendo as coisas do passado. Você está vivendo o ano que findou como se esse ano fosse eterno. Na verdade, esse ano já se foi. Aí ele vai dizer, todo lugar, isso significa, está falando da mudança, que pisar a planta do vosso pé. Ele está falando de caminhada. Eu vos dou, está falando de posse imediata. Como eu disse a Moisés, está falando de promessas feitas no passado. Desde do deserto ao mar, ele está falando de avanços. Olha só que coisa linda. Ele sai do deserto, vai para o mar. Está falando de avanços. Está falando de conquistas. Então, Deus está dizendo isso também para você. Ou seja, Deus tem promessas para quem quer viver um novo tempo. Vamos continuar com o texto? Todo lugar está falando de mudança. Que pisar a planta do vosso pé está falando de caminhada. Eu vos dou está falando de posse imediata. Como eu disse a Moisés, está falando de promessas feitas no passado. Desde o deserto ao mar está falando de avanços. Ninguém te poderá resistir. Deus está falando aí de conquistas. Deus está dizendo que você vai conquistar. Ele disse para Josué, você vai conquistar. Então, quando ele fala, ninguém te poderá resistir, Deus está dizendo, você vai conquistar. Então, Deus está falando de conquistas. Mas o texto não para aí. Serei contigo. Deus está falando de companhia. Deus está dizendo, eu vou com você neste novo ano, eu vou com você nessa nova conquista, eu vou com você nessa nova dimensão de vida, eu vou com você nessas novas propostas. Não te deixarei. Aí Deus está falando de proteção pela sua presença. Observe que às vezes a palavra de Deus, ela precisa ser trabalhada. A gente tem que ler com os olhos espirituais para a gente entender o que Deus está falando. Então Deus diz para ele, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dou, como eu disse a Moisés, desde o deserto ao mar, ninguém te poderá resistir, serei contigo, não te deixarei. Mas implícito nestas palavras, tem uma mensagem para mim, para você, ou seja, Deus está falando de mudança, está falando de caminhada, está falando de posse imediata, está falando de promessas feitas no passado, está falando de avanços, está falando de conquistas, está falando de companhia, está falando de proteção pela sua presença. Mas há ainda, eu disse, são 5 lições que nós temos. A primeira, que o que passou, passou, não dá mais para voltar. A segunda, Deus tem novos projetos para quem quer viver um novo tempo. A terceira lição, projetando viver um novo tempo com a intervenção divina. A quarta lição, Deus tem promessas para os que querem viver um novo tempo. E a quinta lição, Deus exige condições para vivermos um novo tempo. Deus prometeu a terra para Josué, mas ele teria que conquistá-la, cumprindo as suas determinações. O que devemos aplicar à nossa vida e a vida material e espiritual é, se quisermos conquistar um novo tempo, nós temos que destacar as seguintes condições
que Deus estabeleceu para Josué e que tem que se aplicar bem a nós. Primeiro, esforço. Por 9 vezes, Deus diz para Josué, esforça-te. Isto porque esforço é a mobilização de forças físicas, intelectuais ou morais para vencer uma resistência ou dificuldade para atingir algum fim. Então Deus está exigindo esforço. Sem esforço a gente não consegue, Deus não dá esforço para ninguém. Ânimo e esforço são coisas que nós temos que dispor e não pedir, Deus me dá ânimo, Deus me dá esforço. Deus nunca vai te dar esforço, é você que tem que se esforçar. Então Deus está exigindo de você, para viver um novo tempo, esforço. A segunda coisa que ele exige para Josué, tem bom ânimo. Então bom ânimo, que é um estado emocional de duração relativamente longa, que pode durar horas ou dias, essa palavra no grego é eutumeu, que significa animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, estar num bom estado de ânimo, estar feliz, estar em boa disposição. Então Deus exige isso, que Deus não vai te dar ânimo. Sempre Jesus falava para as pessoas, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Ou seja, a pessoa que tem que ter o ânimo, não é Deus que vai dar o ânimo para ele. Então Deus está exigindo de você esforço, bom ânimo, e ele ainda exige outra coisa, tomar cuidado. O que significa atenção e cautela. Prevenção, que se constitui de atitudes e comportamentos que devem ser evitados por causa das consequências danosas, previsíveis e imprevisíveis da vida. Basta você ler 1 de Timóteo 4,6, você vai entender isso. Então Deus está exigindo esforço, bom ânimo, tomar cuidado, e a quarta coisa que Deus exige, viver de acordo com a palavra. Não podemos ser conduzidos pelo que os outros dizem. Temos um guia e não podemos tocar a vida por revelamentos, por profetadas, por adivinhações. Você não verá um novo tempo se ficar dando ouvido a pessoas derrotistas, a pessoas que só profetizam desgraça, só falam de miséria, só falam de problema. Deus é um Deus de soluções, Deus quer te abençoar, então Deus exige de você esforço, bom ânimo, tomar cuidado e viver de acordo com a palavra. Tem dúvida? Vai para a palavra. Eu quero concluir a nossa meditação nesta noite sobre começando um novo tempo, dizendo o seguinte, a palavra conclusiva a Josué foi a seguinte, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus e contigo estou, por onde quer que andares. Assim, nós que conseguimos vencer o ano que se passou, porque você está vivo, você venceu, também venceremos este ano, com novas perspectivas, novas realizações, pois pela fé, e Deus com certeza vai confirmar quando nós estabelecemos esse projeto por fé, projetamos e começamos num novo ano, um novo tempo de Deus para nós. Então Deus tem um novo tempo neste novo ano para nós. Agora, vai depender de nós, se quisermos que este novo tempo que Deus está nos dando seja um tempo de conquistas, um tempo de bênçãos, um tempo de vitórias. E quando eu estou falando de vitória, está implícito luta, porque toda vitória ela é decorrente de uma luta. Não pense que será fácil. Ninguém está pregando aqui que o ano vai ser fácil, mas estamos pregando que nós vamos ter vitória, porque o nosso Deus nos garante a vitória. Fique com esta palavra, Deus abençoe o seu coração, Deus lhe ajude e que você tenha um ano muito rico, feliz e abençoado no Senhor. E lembre-se disso, você foi chamado para começar um novo tempo na sua vida. Deus te abençoe, rica e preciosamente. Amém.